Amém? Abra sua Bíblia, Provérbios capítulo 19, verso 21. Queria que você estivesse atento, pode projetar para nós, tema dessa noite. Essa palavra tem a ver comigo, com você, com cada família, com cada irmão, com o nosso convidado, visitante. Eu queria que você estivesse atento, porque nós vamos ler 4 versões diferentes que já foi colocada ali, e nós vamos ler juntos. Vamos lá, a tradução que está ali, a NVI, a Bíblia do século 21, a Bíblia Mensagem e a nova tradução da linguagem de hoje. Os irmãos, há muitos planos no coração do homem, mas o propósito do Senhor prevalecerá. Todos juntos a mensagem? Os homens fazem planos e criam estratégias, mas o propósito do Eterno é o que prevalece. A nova tradução da linguagem de hoje diz assim: as pessoas fazem muitos planos, mas quem decide é Deus, o Senhor. A nossa intenção é entender esse texto, perceber o que ele tem a ver com a nossa vida na prática. Um texto de sabedoria, o livro de Provérbios é uma coletânea de conselhos, por isso, no ambiente hebraico era um livro muito valorizado, porque é um livro que traz uma coletânea de sabedoria, de vida prática. Quem já leu o livro de Provérbios percebeu e percebe essa importância, conselhos para todas as áreas da vida nós encontramos ali. Portanto, nós temos esse texto. O que esse texto tem a ver com a minha vida e com a sua vida? Eu percebi, estudando esse versículo, que nós temos 3 palavras que saltam, que se destacam no texto. A primeira palavra é planos. Por isso o texto diz: muitos são os planos no coração do homem. Planos. Na maioria das vezes, é uma dinâmica normal de existência, nós fazemos planos. Há quem diga, e algumas pessoas dizem, que uma pessoa pode viver assim, sem nenhuma estratégia, sem nenhum projeto. Mas numa vida basicamente organizada, você tem que ter algum tipo de organização. E isso vai envolver planos na vida prática. Quem sonha obter alguma coisa nos vários níveis da existência, vai precisar se organizar. E aí entrariam os planos. Por isso o texto diz: muitos são os planos no coração do homem, na nova versão internacional. Nós podemos afirmar então, meus irmãos, que os planos podem estar ligados aos estudos, à vida acadêmica da pessoa, ou de todos nós. Aqueles que estão estudando, aqueles que estão terminando esse ano uma fase da sua vida acadêmica, talvez estão olhando para a frente com novos desafios na vida acadêmica e projetamos, pensamos aquilo que a gente pode melhorar na vida, em nossa carreira, nossa vida estudantil, na nossa vida acadêmica. Os planos também podem estar ligados aos relacionamentos, e eles estão. Os nossos amigos, alguém que eu queira construir uma vida junto, casamento ou não casamento, família. Quando nós pensamos em planos, nós envolvemos também os relacionamentos em todos os níveis possíveis. E nós temos que planejar. Os planos podem estar ligados também ao serviço no reino de Deus. Nós agora estamos treinando 80 pessoas para que elas se despertem e descubram o que Deus deu para elas, para que elas possam ser efetivas no ministério e no reino de Deus. Projetos novos no nosso ministério, novos desafios, mudanças talvez, escolhas que nós precisamos fazer. Os planos envolvem também o nosso serviço na igreja e no reino de Deus. Mas é importante nós pensarmos nos detalhes relevantes em relação aos planos. Primeiro detalhe que eu destaco aqui é que fazer planos não é um erro. O texto não está dizendo isso. Fazer planos não é um erro. Até porque o próprio texto de sabedoria, Provérbios 21:5, diz: os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria.
Nós temos um ditado popular parecido com esse. Os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado come cru. Não, o apressado sempre acaba na miséria. Isto é, numa vida básica de organização, nós precisamos ter planos bem elaborados. Faz parte, a Bíblia está dizendo. Por isso, o texto não está dizendo que ao pensar em alguma coisa, ao sonhar alguma coisa que você ainda não tem, que você quer alcançar, que isso seja um erro. Não. O texto está dizendo que os planos fazem parte do coração do homem. E a gente poderia dizer, e pode dizer, que os planos de uma pessoa representam certa organização e não desmazelo. Eu não sei como você está vivendo com isso, se a sua vida é organizada, se ao olhar para frente, para o futuro, para um sonho, você elabora uma estratégia, se você tem algum tipo de organização. Fazer planos não é um erro. Mas o segundo destaque que eu faço é que fazer planos não significa, meus irmãos, que Deus sempre estará de acordo. É o que a Bíblia nos diz. Nós podemos fazer os planos, mas nem sempre Deus vai assinar embaixo. Nós temos vários exemplos na Bíblia sobre essa questão, mas eu destaco a experiência do rei Davi. 1 Crônicas 28, de 2 a 6, o texto diz assim: o rei Davi se pôs em pé e disse: escutem-me, meus irmãos e meu povo. Eu tinha no coração o propósito de construir um templo para nele colocar a arca da aliança do Senhor, o estrado dos pés do nosso Deus. Fiz planos para construí-lo, mas Deus me disse: você não construirá um templo em honra ao meu nome, pois você é um guerreiro e matou muita gente. No entanto, o Senhor, o Deus de Israel, escolheu-me dentre toda a minha família para ser rei em Israel para sempre. Ele escolheu Judá como líder, e da tribo de Judá escolheu minha família. E entre os filhos do meu pai, ele quis fazer-me rei de todo Israel. E dentre todos os meus filhos que me deu, note bem, ele escolheu Salomão para sentar-se no trono de Israel, o reino do Senhor. Ele me disse: seu filho Salomão, quem construirá o meu templo e os meus pátios? Pois eu escolhi para ser meu filho, e eu serei o pai dele. O texto está dizendo que havia uma intenção no coração de Davi. Davi teve a intenção, projetou isso, sonhou, mas Deus disse: você não vai construir, seu filho que vai construir. É um exemplo para nós, meus irmãos. Nós que fazemos planos, nós devemos entender que nem sempre Deus estará de acordo com os nossos planos. Por N motivos, por vários motivos. Neste caso, Deus não queria que Davi construísse. Seu filho Salomão haveria de construir. Nós aprendemos duas coisas: planejar não é um erro, mas devemos pensar que Deus é que vai decidir. Então, Ele não simplesmente assina embaixo com tudo que a gente planeja. Terceira ideia sobre os planos como algo relevante é que existem planos sendo feitos, planos maldosos. Isso significa que pessoas podem elaborar planos com um pensamento mau, com um pensamento hostil, para prejudicar outra pessoa. E aí, nesse caso, longe de ser algo bom, trata-se de algo para o mal. Existem pessoas que se organizam para o mal. Por isso o texto de Eclesiastes diz, 8:11, o coração do homem se enche de planos para fazer o mal. Há essa possibilidade. O texto não está dizendo que todo o coração humano sempre vai agir nessa direção, mas o texto diz que o coração tem essa possibilidade, o coração do homem, de se encher de planos para fazer o mal. Nós poderíamos dar exemplos. Existem pessoas que planejam falcatruas para o enriquecimento ilícito. Nós estamos aí no Brasil enfrentando essas mazelas da corrupção. Pessoas que se juntam em vários níveis para obter algum lucro, alguma vantagem. É o planejamento para o mal. O mal das outras pessoas. Para essas pessoas que se juntam, não. Mas é o mal da nação. É o mal para a nação. E o prejuízo para muitas pessoas. Também existem pessoas que criam planos nocivos através de alianças espirituais obscuras.
Muitas pessoas estão fazendo acordos com o inimigo das almas, o adversário, para que outras pessoas sejam prejudicadas e que elas tenham alguma vantagem. Elas estão se entregando a coisas que não conhecem, a estruturas religiosas que representam o mal, porque não há sentido nenhuma religiosidade ou nenhuma religião que as pessoas estão ali juntas elaborando o mal. Nesse caso, essa religiosidade, essa estrutura religiosa não faz sentido se trabalha para o mal. E muitas, infelizmente, estão trabalhando para o mal ou estão associadas ao inimigo da nossa alma, a Satanás, e outras pessoas estão nessas alianças nocivas para a própria pessoa que se envolve. E o objetivo dessas pessoas que se envolvem para ter alguma vantagem ou para prejudicar outra pessoa. Por isso o cântico que nós cantamos aqui diz que sobre a minha tenda, sobre a tua tenda não vale encantamento. O Filho de Deus deve estar ciente de que está protegido por Deus, porque Deus é o Todo-Poderoso. Amém? Mas existem pessoas criando planos com alianças estranhas. 2 versículos que são exortativos do profeta Isaías, veja bem, Isaías 29, vai nos dizer assim: ai daqueles que descem às profundezas, para esconder seus planos do Senhor, que agem nas trevas e pensam, quem é que nos vê? Quem fica sabendo? Olhe só, porque a Bíblia diz que está tudo patente diante daquele que nós vamos prestar contas. Ainda no capítulo 30 ele diz, ai dos filhos obstinados, declara o Senhor, que executam planos que não são meus. Olhe só esse detalhe. Planos que não são meus, diz a palavra profética, fazem acordo sem a minha aprovação, para ajuntar pecado sobre pecado. O texto de hoje, básico, Provérbios 19, 21, diz, muitos são os planos do coração do homem. Esses 3 detalhes devem ficar em nossa mente. Primeiro, que fazer planos não é pecado. Segundo, que fazer planos não significa que Deus estará de acordo sempre conosco. E terceiro, que existem muitas pessoas envolvidas com planos errados, planos que não glorificam a Deus, e a gente pode dizer planos maldosos. A segunda palavra que o texto nos diz é coração. Muitos planos no coração do homem, mas o propósito do Senhor prevalecerá. Essa palavra é uma palavra muito rica na Bíblia. Principalmente na antiga aliança, o coração tem a ver com os sentimentos, com a realidade interior das pessoas, com a interioridade. E a palavra do sábio está dizendo aqui, há muitos planos no coração, é aí que nascem os planos. O coração. Os detalhes referentes a essa palavra na Bíblia, eu poderia trazer uma lista grande, mas destaquei 3 coisas importantes. O primeiro detalhe é que o Evangelho de Jesus, a Boa Nova, aponta para realidades lá justamente ligadas ao coração. Por exemplo, Mateus 5,8, nas bem-aventuranças, diz, bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. O Evangelho trabalha muito essas questões. Jesus quis enfatizar a obra na interioridade, no coração da pessoa. Todas as bem-aventuranças estão ligadas ao coração, pobres de espírito, chorar, humildes, ter fome e sede de justiça, ser misericordioso, ser puro de coração, ser pacificador. Tudo que pode brotar ou deveria brotar no nosso coração como a manifestação externa, mas algo que está acontecendo dentro da minha vida. Por isso eu destaco, bem-aventurados puros de coração, pois verão a Deus. O texto de Mateus 15, 18, Jesus diz, pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Porque na visão farisaica, a exterioridade era muito importante. E Jesus quer dizer, olha, vamos pensar lá dentro da sua vida, no coração. Quando a igreja caminha em Atos 2,46, há um detalhe importante da sinceridade todos os dias,
continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Ou em outra tradução, com singeleza de coração. Faz parte, e é o que se requer da comunidade quando ela se reúne, que haja sinceridade de coração. Por isso a obra de Deus para Jesus e no Evangelho, no reino, começa sempre no coração. Por isso nós devemos perguntar como está o nosso coração. A segundo destaque que eu faço da palavra coração é que o estado do coração de qualquer pessoa deixa transparecer na exterioridade realidades interiores. O texto nos explica. Provérbios 15 diz que a alegria do coração transparece no rosto, mas o coração angustiado oprime o espírito. O outro texto de Provérbios 14:30 diz: o coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Ainda em Provérbios 15:15 diz: todos os dias do oprimido são infelizes, mas o coração bem disposto está sempre em festa. O que a gente podia dizer, numa visão psicanalista hoje da pós-modernidade, que isso aqui é somatização. Seria uma somatização. Algumas pessoas passam momentos de crise intenso, momento intenso de crise, e elas podem, o seu corpo pode estar falando uma dor, um problema, e ela passa a sentir alguma coisa que fica claro no seu corpo. Não tem um fundo orgânico, mas tem um fundo emocional. Por isso o coração tem que ser tratado. A nossa vida tem que ser tratada para que nós possamos viver bem. Ainda um outro detalhe é que a adoração autêntica envolve uma postura adequada no coração. Por isso o coração é importante. Salmo 119 diz: eu te busco de todo o coração. Não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. Guardei o quê? No coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Lê comigo o Salmo 138:1, vamos lá? Adoração genuína, verdadeira, envolve o coração. Na religiosidade desprovida dessa sinceridade, a manifestação, o ritual, pode ser levado em conta. O que todo mundo vê. Mas na adoração bíblica, é lá no coração. É como nós estamos, nos portando dentro do nosso coração. Onde ninguém está vendo. Qual é a posição do meu coração? Por isso o coração é algo importante. Por isso que a nossa interioridade é algo importante para nós pensarmos. A terceira palavra que o texto nos diz é propósito, que pode ser desígnio, que pode ser um conselho. A Bíblia, a mensagem diz: os homens fazem planos e criam estratégias, mas o propósito do Eterno é o que prevalece. O propósito de Deus deve prevalecer. No contexto bíblico, meus irmãos, deveria e seria, como conselho aparece, uma coisa natural, um incentivo. Nós temos planos, mas vamos lembrar que o propósito do Eterno é que deve prevalecer. Vamos pensar em alguma coisa, vamos sonhar, mas vamos lembrar que o propósito de Deus é que tem que prevalecer. Vamos pensar em conquistar algo, mas precisamos pensar também que o propósito de Deus tem que prevalecer. Os homens fazem planos e criam estratégias, mas o propósito do Eterno é o que prevalece. E aqui nessa parte do texto, a gente chega numa tensão entre aquilo que pode ser de Deus e aquilo que é somente meu. Já que planejar não é pecado, eu tenho que estar atento para que o meu planejamento esteja debaixo da orientação e do discernimento de Deus, para que eu seja feliz, seja abençoado. Muitas pessoas vivem essa tensão de entender qual é, afinal, dentro de tudo que eu estou planejando, a vontade de Deus. Deus está comigo nisso. Nessa possível decisão, Deus está comigo nisso. É a vontade de Deus. Eu estou pensando tanta coisa, mas na hora de tomar a decisão eu preciso ter certeza. Porque muitos são os planos do coração do homem, mas que prevalece é o propósito do Senhor. Nós vivemos nessa tensão. Existem coisas que nós sabemos, é fácil decidir. Mas existem coisas mais profundas, mais complexas, que nós temos que pensar.
Se Deus está concordando com esse planejamento, que Ele está comigo, e aí eu posso caminhar tranquilo e feliz, porque os planos fazem parte da nossa vida, mas o que tem que prevalecer é o propósito de Deus. Eu não sei se nessa noite há alguém vivendo esse conflito da escolha, mas você tem que sair daqui com essa convicção. Sonhe, planeje, mas saiba que tudo tem que estar nas mãos do Pai e sob a sua direção e orientação. Detalhes relevantes em relação ao propósito de Deus. O primeiro detalhe é que seu propósito representa o melhor. Algumas pessoas não querem ceder à vontade de Deus. Elas estão caminhando e Deus está mostrando uma outra direção, mas elas não querem ceder. Elas precisam ceder. Se você está caminhando fora da vontade de Deus, você precisa ceder. Você precisa, Deus, eu estou equivocado, porque o seu plano para mim, o seu desígnio para mim, representa o melhor. Porque Deus não tem nada menos do que o melhor para mim e para você. Diga para quem está do seu lado, Deus tem o melhor para a sua vida. Diga. Deus tem o melhor. Não é o homem que tem o melhor, não é a sociedade que tem o melhor. Deus tem o melhor para você. Por quê? Jeremias 29:11 diz: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Deus tem planos. Diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Deus tem planos para cada um de nós. E segundo a palavra de Deus, não só um versículo, o propósito de Deus sempre vai nos levar ao sucesso legítimo. Talvez não é o sucesso que você quer, mas o sucesso que Ele quer trazer. Porque há também uma crise da definição de sucesso e da definição de prosperidade hoje. E muitas vezes a definição de Deus está muito distante da nossa ou daquilo que está na mídia. E até no ambiente evangélico. Deus quer nos abençoar porque Ele tem o melhor. E se você quer vencer, se você quer alcançar, entenda isso, Deus tem o melhor. Isso significa, meus irmãos, que se Deus tem o melhor, eu abandono o melhor de Deus, eu posso sofrer. Eu conheço tantas pessoas que abandonaram o melhor que Deus tinha para elas e elas estão sofrendo hoje. Mas se você está aqui e você já viveu isso, Deus tinha o melhor e você abandonou o melhor, faça um caminho inverso, voltando para o melhor de Deus. Diga a Deus, eu quero voltar para aquilo que o Senhor projetou para a minha vida. Porque eu escolhi errado. Eu dei um passo errado. Eu andei na direção errada. Eu peguei a estrada errada. Nessa estrada o Senhor não estava. Volte-se para Deus, porque Deus tem o melhor. Amém? Segundo detalhe relevante sobre o propósito de Deus é que o seu propósito está em conexão com o seu próprio poder. É uma coisa boa. Primeiro, que representa o melhor, o desígnio de Deus para a nossa vida. Segundo, que o seu propósito está ligado com a sua soberania, com a sua majestade, com o seu poder infinito. Jó, por exemplo, experimentou isso. De forma clara ele experimentou. No final do capítulo do seu livro, 42:2, diz: sei que podes fazer todas as coisas. Vamos ler juntos? Sei. Olha só que coisa tremenda. Sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. O plano do homem pode ser frustrado, mas não o de Deus. Por isso é vantajoso entregar tudo para Ele, porque Ele tem o melhor. E Ele tem o poder para fazer o melhor. Nós não temos. Ele tem o poder. Por isso que nós temos o ônus quando nós deixamos a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, para buscar a nossa própria vontade. E nós devemos entender esse processo, que Deus é poderoso, e o seu propósito está ligado ao seu poder. Ele pode fazer o que quiser, sei que pode fazer todas as coisas. E é uma pessoa que disse que havia perdido tudo, família, bens, tudo. Talvez o homem mais próspero da sua região. E Deus restaura tudo. Ele diz, sei que pode fazer todas as coisas. E nenhum dos teus planos pode ser frustrado. É uma experiência de alguém que viveu uma crise profunda. O Salmo 145:3 diz, grande é o Senhor
e digno de ser louvado. Sua grandeza não tem o quê? Limites. A grandeza de Deus não tem limites. O Salmo 33 ainda vai dizer, 11, mas os planos do Senhor permanecem para sempre, os propósitos do seu coração por todas as gerações. Deus tem um projeto para cada um de nós, porque Ele tem um projeto para a humanidade. Ele teve um projeto com Jesus, nada pegou Deus de surpresa. Ele não foi o último avisado. Ele não ficou, olha, está acontecendo isso. Nada traz essa reação que nós costumeiramente temos. Isso aconteceu. Deus sabe de todas as coisas, porque tudo está diante dele. O seu propósito está em conexão com o seu poder, com a sua majestade. Ele tem tudo em suas mãos, tem todo o controle, tem todo o poder. Ele pode fazer o melhor, porque ele é Deus soberano. Se você entrega tudo nas mãos dele, alguma coisa boa vai acontecer. Eu diria, muitas coisas boas vão acontecer. Terceiro detalhe relevante sobre o propósito de Deus, que é significativo. O seu propósito requer uma posição de cada um de nós. Não é admirar a grandeza de Deus. Não é cantar a grandeza de Deus somente. Mas entendendo isso tudo, você tem que tomar uma posição. Provérbios 16, 3 diz, consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Vamos ler? Consagre ao Senhor. Por isso que vale a pena. Por isso que eu disse, se você largou Deus, se você pegou outra estrada e você está sozinho, volte, veja onde você errou, volte e tome uma posição aqui de arrependimento, a retomada do caminho de Deus. Consagre ao Senhor tudo que você faz. E os seus planos serão bem-sucedidos. É um segredo, é um princípio. Provérbios 16, 1 vai dizer, ao homem pertence os planos do coração. Esse texto está totalmente em sintonia com 19, 21. Ao homem pertence os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Talvez, eu tenho certeza que nós temos tantas pessoas aqui esperando uma resposta de Deus. Alguma coisa, uma das mais simples às mais complexas. Você precisa da direção de Deus. Se você vive uma vida séria que faz sentido, você não faz nada sem a direção de Deus. Não faz sentido dar um passo se Deus não está conosco. Você leva a sério isso, você faz questão. Deus está comigo, o Senhor está aqui, é isso, Deus. O Senhor está me dirigindo para isso ou não? Aqueles que vivem uma vida séria com Deus não abrem mão disso, porque sabem a importância, porque Deus tem coisas boas, pode realizar pela sua soberania. Então nós não abrimos mão da vontade de Deus, da direção de Deus e do desígnio de Deus. Consagre ao Senhor tudo que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Por isso, seu propósito, o propósito do eterno, requer sempre uma posição da gente. Para você que é membro dessa igreja, para você que está aqui pela primeira vez, você que é nosso convidado, nosso amigo, você tem que tomar uma posição em relação àquilo que Deus quer realizar na sua vida. Talvez nós tenhamos tantas pessoas sonhando tantas coisas aqui hoje. E sonhar é bom. Quem não sonha morre. Fica uma vida sem graça, sem sal. Pense em alguma coisa. Deus quer usar você, viver uma vida com mais sentido, uma vida mais eficaz, mais eficiente. Mas nós devemos pensar aqui que nós devemos colocar tudo diante de Deus. Tudo que nós vamos fazer, tudo que nós queremos fazer, todos os nossos sonhos, Ele vai estar trazendo a direção e nos abençoando. O que tem que prevalecer então não são os nossos achismos, os nossos desejos, os nossos projetos, mas a vontade de Deus, porque do Senhor vem a resposta da língua. 3 palavras que nós pensamos aqui: planos, coração e o propósito de Deus. Quando nós chegamos a essa conclusão, diante de tudo que avaliamos sobre planos, isso nos envolve, nosso coração é muito complexo, e o desígnio de Deus para a nossa vida. Essas 3 palavras devem estar alinhadas no sentido de entendermos aquilo que Deus quer. Então algumas perguntas devem ser respondidas por mim e por você.
por cada um de nós, o que você precisa mudar diante dessa confrontação da verdade divina em sua vida, de que você pode fazer planos, mas o que tem que prevalecer é Deus em você e os propósitos de Deus. O que você hoje precisa mudar, querido? Diante da palavra. Uma outra questão é, você pode decidir as coisas em sua vida, mas a grande questão é, Deus está concordando com a sua decisão? Com aquilo que você tomou, com aquilo que você vai fazer amanhã? Você está disposto a rever sua vida para experimentar a bênção de Deus? Porque muitas pessoas não estão experimentando, em tantos casos, a bênção de Deus, porque Deus não está podendo dirigir a sua vida. O próprio livro de Provérbios diz que a bênção do Senhor é que enriquece. E não traz dor, não traz agonia, não traz decepção, não traz tristeza. A bênção do Senhor é a bênção do Senhor, é o melhor para nós. Não traz dor alguma. Você está disposta a rever a sua caminhada para experimentar a bênção de Deus? A última pergunta, você deseja abrir o seu coração para que Deus lidere a sua vida? É a liderança que Deus vai fazer na tua vida, conduzindo a sua vida, abençoando a sua vida? São questões que nós devemos responder nessa noite. Nós que estamos na caminhada da fé, e você que está aqui, talvez a sua vida não foi entregue totalmente para Deus. Porque Provérbios 19, 21, texto que nós vamos ler por último, na Bíblia a mensagem diz, vamos ler juntos? Os homens fazem planos e criam estratégias, mas o propósito do Eterno é o que prevalece. Que o propósito do Eterno prevaleça na vida de cada um irmão. Desde o último irmão que está lá em cima até o último que está aqui. Que o propósito de Deus prevaleça, que Ele representa o melhor. Amém?